Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Estudante brasileira é morta a tiros na Nicarágua. Rainéia Lima estava no 6º ano de medicina. Segundo o reitor da universidade, paramilitares atiraram no carro da estudante. O país vive uma crise política com manifestações contra o governo de Daniel Ortega, marcado por denúncias de corrupção. O Itamaraty pede esclarecimento sobre as circunstâncias da morte. Sobe para 74 o número de mortos nos incêndios da Grécia. Alguns países da Europa disseram que até amanhã vão mandar equipes de apoio para a Grécia. Espanha, Itália e Portugal já se colocaram à disposição. Rompimento de represa no Laos deixa centenas de desaparecidos. Ex-PM é preso suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Neymar fica fora da lista de candidatos ao prêmio de melhor do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A menos de 3 meses do primeiro turno das eleições, os tribunais regionais eleitorais começaram a última fase de testes do sistema de votação. Técnicos de 9 estados estão reunidos no Espírito Santo para testar cada detalhe relacionado ao processo de votação, da urna eletrônica aos aplicativos que apresentam os resultados em tempo real. O sistema foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral para garantir segurança no dia da eleição. Este cartão de memória é o responsável por armazenar todos os votos da urna eletrônica. Ao final do dia, todo o resultado também sai nesse boletim de urna. Na sequência, também é feita uma armazenagem dos dados, do resultado, neste pendrive que é levado até o TRE. Tudo isso para garantir que a vontade do eleitor seja confirmada. Mesmo com todos esses cuidados, ainda tem eleitor que fica com o pé atrás. Eu, particularmente, não acredito em nada que é eletrônico. Eu acho que deve haver algum esquema ali que muda alguma coisa. Eu não confio plenamente, não. Do jeito que está atualmente, eu acredito que não. Possa, sim, existir fraude. Mas a Justiça Eleitoral garante: o sistema é muito seguro. Nós temos 22 anos de uso da urna eletrônica. A gente compreende que nos últimos anos houve um acréscimo muito grande de dúvidas sobre esse processo. O eleitor pode ficar absolutamente tranquilo que a vontade dele registrada na urna vai ser o resultado final divulgado pela Justiça Eleitoral. Olha, essas urnas eletrônicas têm causado polêmicas. Há uma reação forte em produzir uma cópia do voto em papel e depositá-lo em outra urna ao lado da eletrônica, o que aumentaria o custo da eleição, mas propiciaria a possibilidade da recontagem da conferência de votos. Afinal, hackers têm conseguido entrar até em sistemas de computadores do governo americano considerados inexpugnáveis. O presidente Michel Temer participou nesta terça-feira da reunião de chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Após o encontro, Temer se mostrou otimista com as negociações. Na reunião realizada no México, os países se comprometeram a ampliar as relações entre os dois blocos econômicos. O objetivo é criar uma área de livre comércio entre os países sul-americanos que compõem o Mercosul e o México. Acabamos de assinar uma declaração, um acordo de livre comércio entre os vários países, e nas várias manifestações dos presidentes dos países, nós verificamos um grande entusiasmo. Os chefes de Estado também reforçaram o compromisso de defender o livre comércio sem protecionismo. O posicionamento vem no momento em que os Estados Unidos têm tomado medidas para proteger o mercado norte-americano. O maior problema desses países para chegar a uma aliança é que cada um deles tem problemas diferentes e economias
muito diferentes. Essas questões se refletem tanto no Mercosul como na Aliança do Pacífico. No caso do Mercosul, por exemplo, o protecionismo dos dois lados impede um acordo que já está sendo negociado há anos e anos com a União Europeia. Pelo jeito, segundo os analistas, a reunião, que no fundo tem um caráter anti-Trump, vai dar em nada, talvez num protocolo de intenções. 300 servidores do governo federal foram exonerados no primeiro semestre deste ano. O número é o mais alto para o período desde o início da série histórica do Ministério da Transparência em 2003. Em 64% dos casos, as demissões foram provocadas por atos de corrupção. Abandono de cargos, faltas constantes, negligência e participação em sociedade privada também estão entre os motivos. Em 16 anos, 7 mil servidores federais já foram exonerados. Esse número pode parecer significativo, esse total de 7.300 não significa nada, mas o número é importante, levando-se em conta a enorme dificuldade burocrática de conseguir demitir um servidor público de qualquer nível, por pior que ele seja. Aliás, precisa haver coragem para enfrentar as corporações e criar um sistema que facilite esse processo de demissões. Mais 130 venezuelanos foram transferidos de Roraima para outras 4 capitais. Desde abril, cerca de 690 pessoas vindas do país vizinho já passaram pelo processo. Eram 8h30 da manhã em Boa Vista, de onde eles embarcaram, e 9h30 em Brasília. Na bagagem, poucos pertences e muita esperança. Os venezuelanos viajaram no avião da Força Aérea Brasileira. Dos 130 venezuelanos que chegaram nesta terça-feira, 21 ficarão em São Paulo, 24 em Cuiabá, 36 no Rio de Janeiro e 50 em Brasília. Essa é a primeira vez que a capital federal recebe os venezuelanos. Quando pousaram aqui, foram recebidos com um dia ensolarado. Agora são 3h da tarde e os 50 venezuelanos acabam de aterrissar aqui em Brasília. Entre eles tem 20 crianças que chegam aqui com a esperança de uma vida melhor. Da base aérea, o grupo foi encaminhado a um abrigo no Plano Piloto, região central da cidade. Os venezuelanos que pedem refúgio ou residência temporária passam por um processo de interiorização, que é a regularização no país. Isso inclui emissão de CPF e RG. O grupo que chegou nesta terça-feira já foi vacinado, recebeu cursos profissionalizantes e de português. Nós temos, em média, cerca de 30% daqueles que foram levados ao processo de interiorização já se integraram, já buscaram conseguir uma atividade produtiva, já estão trabalhando, já estão produzindo para sua família e já deixaram de depender do processo de abrigamento. É nesse espaço em que funciona uma ONG que eles ficaram hospedados. A permanência pode ser de 3 a 6 meses. Quando eles deixarem o abrigo, outra família pode ocupar o lugar. A ideia é brindar apoio para facilitar esse processo de encontrar trabalho, encontrar opções da vida. Há milhares de desabrigados em Roraima. O número de encaminhados agora é diminuto, é muito pequeno em relação aos que estão na espera totalmente abandonados. Com exceção de alguns esforços meritórios do Exército para abrigar essa gente, a situação desses refugiados continua sendo de abandono, apesar das promessas do presidente Temer quando ele esteve lá. Isso é uma vergonha. O pré-candidato do Podemos, Álvaro Dias, participou de uma entrevista com os jornalistas Mauro Taliaferri e Estela Freitas nas plataformas digitais da Rede TV. Para o senador, gerar emprego é tarefa primordial. Ele defendeu que as reformas do sistema federativo e tributária serão as prioritárias em um eventual governo. E tudo começa por uma reforma política. Eu, se for presidente da República, vou assumir a responsabilidade da reforma política. Primeiramente, constituir uma equipe de especialistas para elaborar um pré-projeto. O presidente vai subscrever e vai submeter à sociedade primeiro.
comunicar o projeto, dizer, olha, é esta a nossa reforma, é esse o nosso modelo político. E depois vou ao Congresso, submeter ao Congresso. Com apoio da população, certamente o Congresso aprovará. O presidente da República, exercitando o poder que tem, certamente, com coragem, com capacidade de promover mudanças e com seriedade, com postura republicana, recupera a imagem do Congresso. Continua sendo muito cedo para qualquer previsão sobre as eleições presidenciais. O quadro de candidatos ainda não está formado e os vices viáveis são peças raras. Informa-se agora que o PSB volta a insistir com o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, para que ele seja candidato. O líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, ainda não tem vice, nem Meirelles, nem Marina. O empresário Josué Gomes chegou a ser anunciado ontem como vice de Alckmin, mas a aliança acabou não acontecendo. Pelo visto, esse sistema político-eleitoral está esgotado, acabou-se. O Brasil é um dos pouquíssimos, dá para contar na palma da mão, nos dedos de uma mão, esses que não tem voto distrital. Quase todos os países do mundo têm esse voto distrital ou distrital misto, que permite a fiscalização e que aproxima muito mais o eleitor do eleito. Outra coisa, Lula enviou uma carta ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana. Ele reafirma que será presidente. Na carta, Lula diz que pretende imitar o gesto de Dom Pedro I e criar o Dia do Voto, fazendo, claro, uma ilusão ao Dia do Fico. A Justiça mandou desbloquear os bens da fabricante de refrigerantes Dolly, depois de reconhecer erros na investigação que chegou a prender o dono da empresa, Laerte Codonho. A Justiça também determinou que uma offshore atribuída ao empresário seja retirada do processo. O empresário Laerte Codonho, dono da Dolly, foi preso em maio deste ano durante uma operação coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em São Bernardo do Campo. Contra ele, a suspeita dos crimes de organização criminosa, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Por meio de documentos obtidos por procuradores em um cartório de São Paulo, as investigações concluíram que Laerte Codonho teria usado uma empresa adquirida nos Estados Unidos, a Lumia Capital Industries LLC, para comprar 4 imóveis. Entre eles, uma mansão em um condomínio de luxo no interior paulista, no valor de R$1.200.000. Segundo o Ministério Público, o esquema tinha a finalidade de esconder o patrimônio adquirido com as fraudes fiscais. Mas a Justiça reconheceu que houve erro ao atribuir esta transação a Laerte Codonho. Isso porque, segundo a defesa, a empresa citada no documento não pertence a ele. É uma empresa chamada Lumia Industries. A Lumia Capital Industries eu vim descobrir agora que existia, após a minha prisão. Nos registros da Secretaria de Nevada, nos Estados Unidos, é possível ver os nomes parecidos das duas empresas. A Lumia Capital Industries LLC aparece com este número de registro e data de abertura em abril de 2010. Já a Lumia Industries LLC tem outra numeração e data de abertura em agosto de 2010. De acordo com o Laerte Codonho, a Lumia Industries foi adquirida para internacionalizar a marca Dolly. Tinham 2 países que a gente estava tentando desenvolver o mercado. Então, a orientação foi no seguinte: você monta uma empresa fora, uma empresa nos Estados Unidos, por sinal, para você receber o seu royalty lá. Mas não houve nada, nunca teve movimento, então essa empresa nunca teve movimento nenhum, nunca existiu de fato. A investigação contra o empresário resultou em 2 processos, um na Justiça Estadual e outro na Federal de São Bernardo do Campo.
Os 2 juízes já reconheceram o erro, só que apenas o estadual entendeu que os bens da empresa Dole deveriam ser desbloqueados. Por isso, Laerte Codonho entrou com um pedido de recuperação judicial. O caso foi para a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Por 3 vezes, o juiz de recuperação determinou a liberação dos mais de 5 bilhões de reais da conta em banco da fabricante Dole. Só que, segundo o dono da Dole, até agora o desbloqueio não aconteceu. Enquanto isso, a empresa soma prejuízos. Que todos os grandes clientes, as grandes redes, elas fazem um contrato depositando numa conta corrente. É obrigatório, está no contrato. E tudo que foi depositado nessa conta fica bloqueado. Então, quando eu entrego para um grande cliente, eu estou fazendo uma doação. Porque eu entrego para ele, ele deposita numa conta e fica bloqueado. A empresa quebra. Não tem como. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Tá bonito hoje, gostei. Chapéu, gravata. Reinaldo, mas vamos falar de um assunto sério agora. Por que você diz que tem gente aqui no Brasil que sujou as mãos no sangue da brasileira assassinada na Nicarágua? Que gente é essa? Boa noite, Amanda. Infelizmente, digo infelizmente não pensando no partido, mas pensando que são brasileiros, infelizmente são os petistas. E a mais graduada delas, a presidente Dilma Rousseff, que na semana retrasada foi ao encontro do Foro de São Paulo, em Havana, naquele paraíso, naquela ditadura, né? Estou fazendo obviamente uma ironia, no encontro do Foro de São Paulo, que reúne partidos de esquerda, para dar seu apoio a Daniel Ortega, o ditador que comanda hoje, uma tirania familiar na Nicarágua. Em 3 meses, e eu já tratei desse assunto aqui, morreram quase 400 pessoas. Estão sendo assassinadas pelas forças militares oficiais que defendem o governo Ortega e também por forças paramilitares. Agora, a médica Raineia Gabriele Lima, que já estava ali fazendo residência médica praticamente, né, uma brasileira, foi metralhada por paramilitares na Nicarágua. Não obstante, o PT defende esse regime e diz que o Daniel Ortega está enfrentando uma tentativa de golpe de neoliberais. Note, nem o PSOL, que é um partido de extrema esquerda, apoiou o Daniel Ortega. Ao contrário, repudiou a violência lá. O José Mujica, ex-presidente do Uruguai, que comanda a chamada Frente Ampla, o grupo de esquerda do Uruguai, idem. Mas não os brasileiros, mas não o PT. O mesmo PT que apoia a ditadura da Venezuela, o mesmo PT que apoia a proto-ditadura da Bolívia, o mesmo PT que apoiou o regime autoritário do Equador, à época comandado por Rafael Correa. Onde houver uma ditadura com sotaque de esquerda, o PT está lá emprestando seu apoio. Sim, senhora, a presidente, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi torturada no Brasil e foi um horror, que pertenceu a grupos terroristas e que foi perdoada pelo eleitor 2 vezes por isso, sem nunca ter feito meia-culpa, tem o despropósito, o desplante, com o devido respeito, a cara de pau e a sem-vergonhice de ir a Cuba defender um regime despótico comandado por uma família de ladrões. Porque o caso da Nicarágua não é só ser um governo violento, é ser também um governo notavelmente corrupto. A mulher do Ortega é a vice-presidente do país. Seu filho mais velho comanda a distribuição de derivados de petróleo. Um outro filho comanda a agência de investimentos da Nicarágua, de investimentos estrangeiros. 4 outros filhos mandam em rádios e TVs privadas que pertencem à família do Ortega e numa TV pública, o Canal 6, que só veicula as notícias de interesse do Ortega. Ortega esse que em 2009
mandou rasgar a Constituição para conseguir o direito à reeleição. Ele está no poder já há 11 anos. Um assassino. E, no entanto, o PT que fica falando que o Lula aqui no Brasil é injustiçado, né? Justifica aquele governo. E notem, eu estou entre aqueles que dizem que o Lula foi condenado sem prova. Não? Só que eu não confundo os domínios. Sim, o PT e a presidente Dilma Rousseff estão com as mãos sujas de sangue. O Fernando Haddad dá uma entrevista hoje à Folha de São Paulo e diz que parte da elite brasileira que flerta com Bolsonaro é atrasada. Eu concordo com ele. Escrevi isso hoje no meu blog. Mas vem cá, Haddad, você apoia a elite nicaragüense que mata pessoas nas ruas como moscas? Se não tem o seu apoio pessoal, tem o apoio do seu partido, sem o seu protesto. O Haddad também diz que é preciso rever a propriedade cruzada de meios de comunicação, ele quer regulamentar. De fato, a Constituição prevê uma regulamentação que ainda não existe. Vem cá, Haddad, a sua regulamentação, por um acaso, é aquela que existe na Nicarágua? Vocês não se envergonham? Vocês não se constrangem? Como disse Talleyrand dos Bourbons, vocês não aprendem nada nem esquecem nada. Agora uma brasileira morta. O Itamaraty soltou uma nota, achei fraca a nota. Protesto, etc., achei fraca a nota. Deixo aqui, exorto o governo Temer a romper relações com o governo da Nicarágua. Relações diplomáticas e comerciais, até que dure aquele descalabro que está lá, ou até que eles não apresentem de maneira clara e insofismável o assassino da Raineia Gabriele Lima. A nota do Itamaraty é uma nota contra um governo ditatorial qualquer. Não. É preciso emitir uma nota que deixe claro que aquele governo matou uma brasileira. Não é? É preciso dar a coisa a devida gravidade. E até agora não se deu. Estamos falando de um governo tirano, de um governo assassino, de um governo, de uma família de vagabundos que comandam aquilo que se transformou numa grande prisão. Mas tortura-se a mancheia na Nicarágua. A mesma tortura de que foi vítima Dilma Rousseff, que vai disputar o Senado por Minas Gerais. Minha querida ex-presidente, há uma hora em que é preciso ouvir isso que eu vou falar para a senhora. Há uma hora em que é preciso ter vergonha na cara. É isso aí. Reinaldo, assino embaixo, viu? Boa noite e até amanhã. Nós vamos relatar agora o que está acontecendo lá e que o Reinaldo comentou tão brilhantemente. O Itamaraty cobrou explicações sobre a morte da brasileira Raineia Gabriela Lima, na capital da Nicarágua, Manágua. A estudante de medicina foi baleada dentro do carro. Desde abril, o país vive uma onda de manifestações violentas que pedem a saída do presidente. Mais violenta ainda é a repressão do governo, que já matou 400 pessoas. Veja na reportagem de Luciana Tadeu. A pernambucana Raineia Gabriele Lima, de 29 anos, estudava medicina na Universidade Americana de Manágua e vivia no país há cerca de 6 anos. Ela saía do plantão num hospital e voltava para casa, em um bairro próximo a uma universidade que virou palco de conflitos quando o carro dela foi baleado. Segundo esse comunicado da polícia, um guarda de vigilância privada efetuou disparos com arma de fogo e um deles atingiu a estudante. No perfil em uma rede social, a pernambucana tinha como descrição: nascida no Brasil, renascida na Nicarágua, liberdade, luz, paz e amor.
Mensagens em memória da estudante responsabilizando o governo nicaragüense foram publicadas em redes sociais. A repressão do governo de Daniel Ortega contra a onda de protestos iniciados em abril já deixou mais de 300 mortos, segundo organizações de direitos humanos. As manifestações começaram contra um decreto da reforma da Previdência e agora pedem a saída de Ortega do poder. A maioria das mortes é atribuída a paramilitares, que, segundo denúncias, estariam ligados ao governo. A Organização dos Estados Americanos condenou abusos cometidos pela polícia. Ortega nega e diz que os grupos são de adversários políticos. Em nota, o Itamaraty manifestou profunda indignação com a morte da estudante, condenou o aprofundamento da repressão no país e pediu às autoridades da Nicarágua todos os esforços necessários para identificar e punir os responsáveis pelo crime. O corpo da estudante está no IML, em Manágua. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. E agora há pouco, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, denunciou a violência, segundo ele, patrocinada pelo Estado na Nicarágua e pediu ao presidente Daniel Ortega que realize eleições antecipadas para acabar com a violenta crise no país. E ainda sobre este assunto, vamos ao Recife conversar ao vivo com a repórter Caroline Fernandes, que conseguiu agora há pouco falar com a família de Raineia. Conte pra gente como foi essa conversa e o que eles disseram. Boa noite, Carol. Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos. Olha, Amanda, nós conversamos por telefone com o pai da garota, que estava bastante abalado, conversou pouco com a gente, mas informou que a família ainda não tem informações sobre o traslado do corpo da jovem. Mas hoje, através de uma rede social, eu consegui conversar com uma amiga da estudante pernambucana de medicina, uma ativista de lá, da Nicarágua, que informou, pediu para não ser identificada, porque teme represália do governo, mas informou que a jovem não participava dos protestos. Mas, no entanto, ajudava sim a cuidar dos feridos, assim como muitos outros colegas da Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua. Também pela rede social, a irmã da jovem lamentou o assassinato. Ao vivo do Recife, Caroline Fernandes para o Rede TV News. Obrigado, Caroline. Centenas de pessoas estão desaparecidas e milhares desabrigadas depois do rompimento de uma hidrelétrica em construção no Laos. As informações com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. As imagens impressionam. A barragem que rompeu em Laos, na província de Atapeu, fronteira com Camboja e Vietnã, deixou 6 aldeias completamente inundadas. Cerca de 6.600 pessoas perderam casas e tudo o que tinham. As autoridades não divulgam ainda números com exatidão, mas já se fala em centenas de mortos. Foram 6 trilhões de litros de água, o equivalente a 5 vezes o volume útil do sistema Cantareira em São Paulo, que desceu para o rio Chepian e transformou aldeias em lama. A barragem que provocou todo o desastre faz parte de um grupo de empresas de Laos, Tailândia e Coreia do Sul. Laos, um dos países mais pobres da Ásia, até o ano passado contava com 47 usinas hidrelétricas e 54 em construção. Beneficiado pelo extenso rio Mekong, com muitos afluentes, o país tem a ambição de se tornar um grande exportador de energia e ser uma espécie de bateria aqui da Ásia. Atualmente, o país exporta 2/3 da energia gerada pelas hidrelétricas, eletricidade que representa 30% das exportações. Segundo o porta-voz do grupo responsável, a barragem se rompeu por causa das fortes tempestades. Agora, as autoridades pedem às empresas e organizações não governamentais roupas, alimentos, água potável e remédios para socorrer a população afetada pelo desastre. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.
E agora a história de outro desastre. Subiu para 74 o número de mortos nos incêndios que atingem a Grécia desde ontem. Mais de 170 pessoas estão feridas. O governo declarou estado de emergência. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. A imagem impressionante feita pelo motorista mostra a força do incêndio que há 2 dias atinge a região turística de Mati, a 40 quilômetros da capital Atenas. Com as estradas tomadas pela fumaça, moradores e turistas deixaram o lugar às pressas, assustados. Mas muitos não conseguiram escapar. Em uma das casas, os bombeiros localizaram 26 corpos carbonizados. As vítimas estavam aparentemente se abraçando no momento em que morreram. Outros foram encontrados no meio da mata. Com as chamas se espalhando rapidamente, foi uma corrida contra o tempo para abandonar a região, como diz este morador. O fogo apareceu muito rápido. O vento era indescritível. Eu nunca vi nada assim antes na minha vida. Esse vídeo, feito por um passageiro de um avião que se preparava para pousar em Atenas, mostra a área atingida pelo fogo. Na maior tragédia já registrada por causa de um incêndio na Grécia, o governo ainda contabiliza o saldo da catástrofe. Apesar da mobilização das forças de combate a incêndios, os fortes ventos e a velocidade com que o fogo se espalhou levaram a uma rápida expansão para as áreas habitadas, com moradores e visitantes que não tiveram tempo suficiente para fugirem. Quem conseguiu se salvar entrou em desespero ao ver o cenário devastado. Centenas de casas foram destruídas pelas chamas. Carros ficaram totalmente queimados. Hotéis inteiros do balneário grego se transformaram em ruínas. A comissão não poupará esforços para ajudar a Grécia e o povo grego, informou nesta terça-feira o porta-voz adjunto da União Europeia, Alexander Winterstein. Alguns países da Europa disseram que até amanhã vão mandar equipes de apoio para a Grécia. Espanha, Itália e Portugal já se colocaram à disposição. Aqui de Lisboa, ao menos 50 militares portugueses e 2 aeronaves vão se deslocar nas próximas horas para a região atingida, num trabalho que promete não ser fácil, já que as altas temperaturas do verão europeu e os ventos fortes estão espalhando com rapidez as chamas para outras regiões do país, como confirmou o primeiro-ministro grego. A preocupação foi revelada durante uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira. Faremos tudo o que for possível para manter o fogo sob controle. Apesar disso, ainda estou preocupado com os focos que atingem o leste e o oeste da região de Ática. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Israel confirmou a derrubada de um avião sírio na região das colinas de Golã, na fronteira com a Síria. A justificativa para atacar a aeronave foi uma invasão do espaço aéreo israelense em mais de 2 quilômetros. O governo de Bashar al-Assad nega a invasão e diz que o avião fazia operações contra grupos rebeldes na região síria de Golã. 3 crianças morreram depois que o trailer em que viviam pegou fogo em Siracusa, nos Estados Unidos. Outras 4 crianças e os pais estão internados. A polícia investiga as causas do incêndio. E no Congo, o Ministério da Saúde declarou o fim da epidemia de ebola após 42 dias sem novos casos. O surto, que começou em maio, deixou 33 mortos. 53 casos da doença foram registrados no período. Dia violento nas estradas mineiras. Pelo menos 10 pessoas morreram em acidentes nas últimas horas. Vamos ao vivo a Belo Horizonte conversar com o repórter Rodrigo Cabral, que tem mais informações. A gente já sabe da tradição das estradas mineiras de fato serem muito violentas, mas os números sempre chocam um pouco, né, Rodrigo? Como é que foram? Onde é que aconteceram essas batidas?
Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Um dos acidentes mais graves foi na BR-040 aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Um carro foi fechado por um caminhão durante uma ultrapassagem. O veículo de passeio atravessou a pista e foi atingido por outro caminhão que vinha no sentido contrário. Os 3 ocupantes do carro morreram na hora. O caminhoneiro ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Na BR-135, no interior do estado, outras 3 pessoas morreram num acidente entre um carro e um caminhão. Em outro trecho da BR-040, aí perto de Juiz de Fora, a batida de frente entre um carro e um caminhão que transportava copos de plástico matou uma pessoa. Na BR-116, na altura de Teófilo Otoni, teve batida entre carro e ônibus, com 2 mortos. E na rodovia Fernão Dias, uma pessoa morreu num engavetamento com 8 veículos. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral, para o Rede TV News. Obrigado, Rodrigo. Uma sindicância vai investigar como presidiários de Belo Horizonte tiveram acesso a um telefone celular para gravar um vídeo com ameaças de mais ataques contra ônibus na cidade. O vídeo teria sido gravado em uma das celas do Centro de Remanejamento de Presos do bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Os presidiários ameaçam novos ataques contra ônibus. Nós tá preso, mas nós não tá morto não, entendeu? A cena é o seguinte, se o bagulho não melhorar pra nós, entendeu? Nós vai começar a mandar pôr fogo nos ônibus mesmo, entendeu? Nós vai deixar o bagulho doido lá fora e aqui dentro, entendeu? Pelo menos 13 presidiários aparecem nas imagens. O preso que faz a gravação mostra uma bala de borracha e reclama que os agentes penitenciários teriam feito disparos para dentro da cela. Isso não é certo não, olha aí pra você ver, tem até o negócio do tira-bala do tiro aí, entendeu? Deram tiro em nós aí de bala de borracha, tá ligado? Em nota, a Secretaria de Administração Prisional de Minas disse que as reclamações devem ser feitas diretamente à administração da cadeia ou pelos familiares no site da ouvidoria. Olha, do jeito que vão as coisas, a Polícia Civil vai ter de abrir inquérito quando os bandidos não conseguirem introduzir celulares nos presídios. Isso é uma vergonha. O traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, foi condenado na tarde de hoje a 32 anos de prisão por tráfico, associação ao tráfico e corrupção ativa. Apontado como ex-chefe do tráfico de drogas na Rocinha, zona sul do Rio, Rogério foi preso no dia 6 de dezembro. Segundo a polícia, ele foi o responsável pelo início de uma guerra sangrenta na comunidade em setembro do ano passado. Rogério chegou a ser o bandido mais procurado do estado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi colocado em uma cela isolada no presídio de Bangu por mais de 5 horas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Cabral demorou para sair da cela e não se colocou em posição exigida durante uma supervisão de rotina realizada pelo promotor de justiça André Guilherme de Freitas. Ainda segundo a SEAP, foi instaurado um procedimento disciplinar para apurar a conduta de Cabral. A defesa do ex-governador informou que vai fazer uma representação na Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público por abuso de autoridade. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro prendeu hoje pela manhã um ex-policial militar e um ex-bombeiro acusados de envolvimento com a milícia. Agora, o mais grave, a polícia também investiga a participação de um desses presos na morte da vereadora Marielle Franco. O policial militar reformado Alain de Moraes Nogueira e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Ferreira são acusados dos assassinatos de 2 policiais, também suspeitos de pertencerem à milícia. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, em um sítio em Guapimirim, na Baixada Fluminense, que pertence a Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, apontado como chefe de uma quadrilha de milicianos. O Orlando acreditava que as 2 vítimas estariam preparando um chamado golpe de Estado, estaria traindo o Orlando naquele grupo miliciano. E, em decorrência disso, ele chamou as 2 vítimas para um sítio de sua propriedade, na região de Vale das Pedrinhas, em Guapimirim,
E nesse sítio, ele, juntamente com os 2 presos hoje, executou os 2 a tiros. As informações que levaram às prisões foram passadas pelo mesmo delator, que contou que Alan estava em um dos carros usados nas execuções da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março. O caso Marielle, ele está sob sigilo, ele não está sob minha responsabilidade, com o titular, com o Dr. Ginton, mas essa mesma testemunha que deu início a essa nossa investigação que culminou com as prisões de hoje, também colocou os 2 presos, né, os 3 na verdade, porque o Rolando também, no caso Marielle. A polícia agora vai investigar se as informações sobre o envolvimento de Alan com o caso Marielle são verdadeiras. A defesa do policial nega que ele tenha participado do crime e que ele pertença à milícia comandada por Orlando Curicica. Por conta de apenas uma testemunha, é o que a gente tem até o momento, contra o cliente. Nenhuma outra prova, ainda estamos aguardando a chegada do inquérito. O inquérito ainda não se encontra na divisão e sem previsão para uma transferência para um presídio. Segundo o jornal O Globo, a testemunha envolveu Orlando de Curicica no crime e apontou o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, como mandante. Na época, ambos negaram a acusação. Orlando está preso desde outubro de 2017. Segundo a testemunha, que está sob proteção, Orlando ordenou o crime do complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Atualmente, ele está preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em maio, a polícia prendeu Tiago Bruno Mendonça, o Tiago Macaco. Ele é apontado como o assassino de Carlos Alexandre Pereira Maria, o Alexandre Cabeça, que era cabo eleitoral de Marcelo Siciliano. A polícia investiga se o crime foi queima de arquivo e se Tiago clonou um dos carros usados na execução de Marielle. As polícias, sob pressão, estão trabalhando e essa prisão, claro, é fruto desse trabalho diuturno. O problema é investigar de maneira a colher provas e testemunhos insofismáveis. De um ponto podemos ter certeza. Muito provavelmente, o crime interessava as milícias que eram enfrentadas por Marielle. Mais uma mulher morreu após passar por um procedimento estético no Rio de Janeiro. Agora já são 3 casos investigados. A professora Adriana Ferreira Pinto, de 41 anos, fez uma lipoescultura no abdômen no último dia 16. O procedimento foi realizado pela médica Geisa Leal Correia. Neste áudio atribuído a Geisa, ela confirma a cirurgia. Eu fiz lipo de uma paciente na segunda-feira, dia 16. Uma moça de 41 anos, 2 filhos, saudável, sem doença alguma. Às 4 horas da manhã, ela levantou para ir no banheiro. Quando voltou, caiu dura, caiu morta. Teve uma morte súbita. A professora foi levada de ambulância para um hospital, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela chegou na unidade com parada cardiorrespiratória e não resistiu. Adriana foi enterrada no início da tarde de hoje no cemitério de Paracambi, na região metropolitana do Rio. A polícia aguarda o laudo do IML para saber a causa da morte. No site do Conselho Regional de Medicina, o registro de Geisa está ativo. Este é o 3º caso de morte após procedimentos estéticos no Rio nas últimas semanas. Na sexta-feira, a modelo Maiara Silva dos Santos, de 24 anos, sofreu complicações após passar por tratamentos nos glúteos, nas coxas e no abdômen e não resistiu. O caso aconteceu na Barra da Tijuca, mesma região em que na semana passada a bancária Lilian Calisto morreu após fazer um procedimento similar na casa do médico conhecido como Dr. Bumbum. Denis Furtado, a namorada dele, Renata Fernandes, e a mãe dele estão cumprindo prisão temporária. Um homem foragido da justiça foi executado na madrugada de hoje na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima era integrante de uma facção criminosa. O carro dele foi atingido por cerca de 70 disparos de fuzil. Uma câmera de segurança registrou a ação dos bandidos. O vídeo mostra o momento em que os atiradores encapuzados e armados com fuzis atiram contra o carro da vítima, que tinha acabado de estacionar. A blindagem do veículo dificulta a ação dos criminosos, que intensifica o número de disparos. A ação leva apenas alguns segundos. Após a confirmação de que o homem está morto, os atiradores vão embora.
Segundo a polícia, entre 50 a 70 tiros acertaram o veículo. Lá dentro estava Cláudio Roberto Ferreira, também conhecido como Galo. Foragido da justiça, ele foi condenado à prisão por roubo a banco em 2008. Segundo a polícia, a vítima fazia parte do PCC. As partes do carro blindado atingidas pelos disparos demonstram o preparo dos criminosos nesse tipo de ação. Os investigadores acreditam que os atiradores já sabiam que o veículo da vítima é blindado e que, por isso, usaram fuzis, pois só assim conseguiriam perfurar a blindagem e atingir o objetivo de matar o homem. Dentro do carro, além de roupas e um documento falso, a polícia também encontrou pouco mais de R$73 mil. Ainda não se sabe a origem do dinheiro. A suspeita dos investigadores é que o homem estaria se preparando para fugir. A gente acredita que ele talvez estivesse indo para algum outro lugar, talvez jurado de morte mesmo, talvez ele soubesse alguma coisa nesse sentido e estava se evadindo daqui. A polícia não descarta que o motivo do crime tenha sido um acerto de contas. Os indicativos é que seria uma execução por conta de talvez uma briga interna do próprio partido que ele fazia parte. Um dos criminosos mais procurados do estado de Goiás foi preso hoje quando tentava fazer uma plástica para mudar o rosto. Rodrigo Fernandes Golão de Almeida, de 30 anos, é considerado um dos maiores ladrões de cargas do estado de Goiás. Ele foi preso nesta terça-feira enquanto tentava fazer uma plástica em uma clínica de Goiânia. Rodrigo atuava principalmente no roubo de caminhões de combustíveis. No carro do suspeito, a polícia apreendeu placas clonadas. Ele vai responder por roubo, organização criminosa, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e adulteração de veículo automotor. O suspeito foi morto por um policial à paisana durante uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou a ação. A imagem mostra os dois suspeitos se aproximando de um carro branco. O motorista tenta acelerar, mas um dos assaltantes abre a porta e tira o motorista do veículo, enquanto o comparsa assume o volante. É aí que o PM saca a arma e dispara contra o criminoso. Ele tenta correr, mas é atingido e cai. Bruno Quincas, de 21 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. O comparsa dele abandonou o carro logo depois e ainda não foi localizado. Na zona oeste da capital paulista, um incêndio assustou os funcionários deste prédio comercial. O fogo atingiu a cobertura do edifício, que precisou ser evacuado. 8 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Ninguém se feriu. Câmeras de uma loja em Serrana, no interior de Minas Gerais, flagraram a ação de 2 criminosos. Um cliente está no local quando a dupla entra e anuncia o assalto. Armados, eles obrigam o homem a deitar no chão. Um dos bandidos observa o movimento na entrada do comércio, enquanto o outro pega os produtos na vitrine, como celulares e tablets. De acordo com o dono da loja, eles levaram cerca de R$7 mil em mercadorias. Os 2 fugiram em uma moto e ainda não foram identificados. No Rio de Janeiro, a janela de um ônibus que circulava pela zona norte da cidade foi atingida por uma bala perdida. O veículo estava cheio e alguns passageiros se feriram com os estilhaços. Segundo a polícia, o disparo pode ter vindo da comunidade da Palmeirinha, já que houve um tiroteio no mesmo horário. E na Tailândia, os 11 meninos e o técnico do time de futebol amador resgatados da caverna inundada irão passar 9 dias em um monastério budista para rezar, meditar e passar por uma limpeza espiritual. Apenas um dos jovens não vai participar da cerimônia budista por ser católico. A ideia do isolamento é agradecer pelo resgate e homenagear o mergulhador que morreu durante as operações de resgate. O time e o treinador ficaram 17 dias dentro de um complexo de grutas subterrâneas antes de serem encontrados. Agora o esporte. Neymar não está entre os 10 indicados ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. A entidade divulgou hoje os nomes dos jogadores que estão na disputa.
Cristiano Ronaldo é o grande jogador a ser batido na eleição. Dono de 5 troféus de melhor do mundo, o português precisa vencer outros 9 concorrentes. São eles: Lionel Messi, Mbappé, Griezmann, Varane, De Bruyne, Hazard, Harry Kane, Salah e Modric. A ausência de Neymar na lista não causou espanto. O brasileiro passou por um período lesionado e não brilhou na Copa do Mundo. Desde 2013, ele sempre esteve entre os 10 melhores. A FIFA divulgou também os 11 finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. Tite ficou de fora. O nome mais surpreendente é de Stanislav Cherchesov, que levou a Rússia às quartas de final do Mundial. O campeão do mundo com a França, Didier Deschamps, está entre os indicados, assim como o croata vice-campeão Zlatko Dalic. Roberto Martinez, que comanda a Bélgica, e o treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, estão entre os top 11. Mesmo aqueles treinadores que não foram à Copa também estão na briga. A boa campanha nos clubes foi reconhecida pelas lendas do futebol. Maximiliano Allegri, campeão pela Juventus da Itália. Pep Guardiola, campeão pelo Manchester City na Inglaterra. Jürgen Klopp, do Liverpool, que chegou à final da Liga dos Campeões. Zinedine Zidane, que levou o Real Madrid ao título da Champions League deste ano. Além de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Ernesto Valverde, que dirige o campeoníssimo Barcelona. Entre as mulheres, a jogadora Marta concorre ao prêmio. Se vencer, leva para casa o 6º troféu de melhor do mundo. O técnico Vadão também foi indicado como o melhor técnico de futebol feminino. A 16ª etapa do Tour de France foi marcada por protestos de fazendeiros. Manifestantes contra a redução de alguns subsídios para o setor bloquearam um trecho da pista. Para liberar a via, a polícia teve de intervir utilizando gás lacrimogênio e o spray acabou prejudicando também os ciclistas. A prova ficou paralisada por 10 minutos. No fim, quem venceu foi o francês Julien Alaphilippe. É hora de dar um pulinho no Mar de Ilhabela, onde acontece a 45ª Semana de Vela. A Rede TV é parceira do maior evento náutico da América Latina. E com tantas embarcações competindo por lá, a nossa equipe, claro, também quis sentir as emoções de uma regata. Nossa equipe está entrando agora em 2 veleiros e a gente vai viver a real sensação de como é participar da Semana de Vela aqui em Ilhabela. Como é que a gente vai fazer isso, Rê? Nós participaremos de uma regata, o Navarro vai em um veleiro, eu vou em outro e cada um depois conta como é que foi essa experiência. Você acha que vai dar isso? Acho que vai ser incrível. Vai ser animal, vambora agora, vai. Ó, esse daqui é o primeiro trabalho, os caras estão subindo a vela pra gente poder começar a navegar de verdade, né? Hoje tá um vento fraquinho, mas vai ser facinho, a gente vai dar pra brincar bastante com vocês aqui. Vento fraquinho e facinho, sei não isso daqui, viu? A gente largou agora, todo mundo pro lado, vamos pro lado também, vou pro lado também. É isso aí, tem que fazer contrapeso, né? Contrapeso, então... Clima muito estratégico, muito inteligente, muito competitivo também, e um clima de união, assim, a equipe mesmo se ajudando, cada um tem sua função muito definida aqui. A impressão que eu tô tendo é que é um jogo de inteligência, tá? Então eles ficam aqui caçando o vento, a verdade é essa, a gente tá navegando no meio dos barcos agora e é um jogo de xadrez. Pois é, aqui foi sensacional a experiência, subiu o balão agora, a gente já está retornando, muito boa, muito inteligente a regata, muito estratégica. A verdade é a seguinte, Rê, independente de quem ganha, isso aqui é muito legal, tá? É um esporte inteligente, eu adorei, pode convidar sempre, viu? Valeu!
E vamos agora à previsão do tempo com a Luciana Camargo. Olá, boa noite. Uma frente fria vai passar fraquinha, está passando fraquinha pelo litoral da região sudeste, garoou e choveu fraco em algumas cidades do leste e do litoral paulista hoje. A qualidade do ar melhorou muito. Até quinta-feira os termômetros não vão subir muito por aqui não. Agora na sexta-feira o sol vai voltar a predominar em todo o estado. No Rio de Janeiro, a passagem dessa frente fria aumentou muito a quantidade de nuvens no céu. Não há previsão de chuva. No máximo, se chover, vai ser em Campo dos Goitacazes, que fica no norte do estado. A semana termina seca por lá. A gente vai sair do Rio de Janeiro e vai agora lá para Vitória, no Espírito Santo, porque pode ser que chova fraco na Grande Vitória de quarta para quinta-feira. No máximo, nas outras áreas do estado, só aumento de nebulosidade, não vai chover não. A semana também termina seca por lá. Indo agora para Minas Gerais, a umidade vai aumentar um pouquinho no leste e no sul do estado, mas vai ser só isso, na região que fica Juiz de Fora. Não vai chover em Minas Gerais, sábado e domingo. O sol vai predominar por lá também. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã, começando pelo sudeste. Nessas duas áreas em laranja, a nebulosidade vai ser grande, pode ser que garoe ou chuvisque nessa quarta-feira. Indo para o sul do país, por lá, só não vai chover nessa faixa amarela no norte do Paraná. No centro-leste da região, vai chover bastante, o sol quase não vai aparecer. Já no centro-oeste do país, pode ser que chova, mas vai chover fraquinho, se chover, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, porque o sol e o tempo seco continuam a predominar em toda a região. Vamos lá para o Nordeste, porque ainda ocorrem pancadas de chuva em pontos isolados do norte do Maranhão. No litoral do sul de Alagoas até o sul da Bahia, a chuva não tem hora para cair. Em contrapartida, no interior, o sol continua brilhando forte, predominando, o tempo segue seco. Inclusive, a Agência Nacional de Águas disse que dos 521 reservatórios, cerca de 214, um pouco menos do que a metade, estão com o nível abaixo de 30%. A situação vai só piorar nos próximos dias. Vamos voltar ao mapa? Vamos lá para o norte do país, porque por lá ocorre exatamente o contrário, né? A chuva predomina em toda a faixa norte da região. Nada de chuva no centro-sul. Agora é hora da gente dar uma olhadinha nas temperaturas, né? O dia começa com 12 graus em BH e também em Porto Alegre. À tarde, enquanto os termômetros chegam aos 26 graus, ou melhor, não passam dos 26 graus em Vitória e no Rio de Janeiro, olha só aqui em Palmas, no Tocantins, a máxima vai ser de 38 graus, um calorão. E falando em calor, vamos lá para os Estados Unidos, na cidade de Waco, no Texas. Olha só. Os bombeiros ainda combatem os focos de incêndio que o tempo seco está provocando por lá. Ontem, por volta de umas 5 horas da tarde, os termômetros chegaram aos 46 graus. Fazia 49 anos que isso não acontecia. E o tempo segue seco por lá nos próximos dias. Que você tenha uma noite de terça-feira muito boa, mas que a sua quarta seja pra lá de boa. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cantora pop de 25 anos, Demi Lovato, foi internada depois de sofrer uma suposta overdose de heroína. A informação foi divulgada pelo site especializado em celebridades TMZ. Segundo a publicação online, a jovem foi encontrada inconsciente em sua casa em Hollywood. Recentemente, Demi disse que havia mais de 6 anos sem drogas e álcool. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.